esse momento aqui coletivo de encontro uns com os outros, mas acima de tudo de encontro com Deus, é um tempo e um momento que não tem preço. E nós louvamos a Deus por esse privilégio de ver aqui crianças, adolescentes, jovens e todas as idades unindo nossas vozes em cânticos de louvor ao nosso Deus. A gente vive um tempo de aparente desordem no mundo, as coisas parecem não estar muito certas, não parece tudo muito bem ou muito bom, e é verdade. É importante, porém, a gente relembrar que as coisas não foram sempre assim, porque quando Deus criou os céus e a terra, Deus fez tudo bom, e ao término da criação, Ele viu que tudo era muito bom, não apenas bom, mas sim, intensamente bom. As coisas ficaram más, ruins, depois que o homem decidiu viver independente de Deus. E isso é um momento que nós vamos considerar em outra oportunidade. Hoje, porém, vamos ler em Gênesis capítulo 1, o primeiro verso. Gênesis capítulo 1, verso 1. Vamos ler todos juntos este grande verso da palavra de Deus. Essa origem, esse princípio, esse começo de todas as coisas. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus nosso Pai, bendito seja o teu nome. Digna-te iluminar os olhos do nosso coração para compreendermos tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente já viu aqui no domingo passado que no princípio Deus é eterno, não tem começo nem fim. E no princípio Deus, e hoje vamos ver de forma panorâmica um pouco do que nos diz o capítulo 1 e 2 de Gênesis. No princípio Deus. A gente viu a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na obra da criação. No princípio, no começo de tudo. No princípio criou Deus, ou Deus criou os céus e a terra. Fica estabelecido, queridos, na palavra de Deus, é claro, e na declaração do próprio Deus, da sua eterna existência. O Salmo 90, verso 2 diz que antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse Deus único e triuno, esse Deus que é singular em termos de ser, mas que é plural em termos de pessoas, pois há três pessoas no ser único e indivisível de Deus. Ele trouxe à existência tudo o que há. Deus em Cristo criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. O texto de Colossenses capítulo 1, verso 16, Paulo escreve àquela igreja, enaltecendo a singularidade e a divindade de Cristo, e ele diz: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então os anjos, os serafins, os querubins que estão aqui
declarados nessas expressões: tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por Deus, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Irmãos, a criação, como disse o famoso e o conhecido teólogo Louis Berkhoff, é apenas o começo da execução dos decretos de Deus. O decreto de Deus é o plano de Deus. O decreto de Deus é o seu plano eterno, o seu propósito eterno, propósito pré-ordenado antes da fundação do mundo, quanto a cada acontecimento no tempo e fora do tempo. Efésios capítulo 1, versos 11 e 12, na parte A, diz: em Jesus Cristo digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. É importante ressaltar que o decreto de Deus está fundamentado na sua perfeita sabedoria, no conhecimento absoluto e imensurável de Deus. E esse propósito, além de eterno, é eficaz, é imutável, incondicional e todo abrangente. Quando a gente pensa no mal que há no mundo, na queda, no pecado, o propósito eterno de Deus, o plano eterno de Deus, no que diz respeito ao pecado, dizem os teólogos, é permissivo. Deus permitiu apenas para dizer ao homem de que ele não foi criado um autômato, um robô, não é uma criação controlada por botões, não, mas um ser livre, a imagem e semelhança de Deus e com autonomia para fazer escolhas. Um folheto muito antigo escrevia algo assim, que Deus, se é que podemos dizer de risco, Deus correu o risco de ser rejeitado e de ser odiado pelo homem, mas Deus quis, decidiu e escolheu criar um ser livre. Não um autômato, não uma máquina. A criação, meus irmãos, não é fruto do acaso, não é produto de uma evolução, tampouco de uma explosão. Existe, nas últimas décadas, um grupo de pensadores, uma corrente de pensadores, que tem esposado e defendido a ideia e o conceito do design inteligente. John Frum diz que o design inteligente é a convicção que muitos têm manifestado e declarado de que o universo dá evidências de ser produto de um projetista inteligente, e não obra do acaso, mas de um ser pensante que tem vontade, que é soberano, inteligente, fonte da sabedoria plena. E este ser não é outro, é Deus. Os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil e das igrejas reformadas, como o Breve Catecismo, na sua resposta à pergunta 9, diz: a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Ainda pensando nos símbolos de fé, trago aqui a lembrança as palavras da Confissão de Fé de Westminster, no seu 4º capítulo, no ponto 1, que diz: a princípio aprove a Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar e fazer do nada no espaço de 6 dias,
e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, a duração do tempo desses dias. Existem aqueles que defendem a ideia de uma terra velha, antiga, outros uma terra jovem. Os estudiosos, alguns teólogos, chegam a entender que a terra pode ter em torno de 10 mil anos, ou até 20 mil anos. Mas existem aqueles que defendem os períodos geológicos, que falam na casa de 2 alguma coisa de bilhões de anos entre um dia e outro. Mas afinal, quanto tempo significou esses dias? O que são esses 6 dias da criação? Irmãos, creio firmemente, os nossos símbolos de fé dizem isso também. Nós respeitamos aqueles que pensam diferente, mas acreditamos que os dias da criação são dias exatamente como nós conhecemos, porque não é algo demasiadamente difícil para Deus trazer à existência tudo o que há, que fosse em um único dia ou em uma única hora. É claro que aquele Deus para quem um dia é como 1000 anos como um dia, Ele pode fazer do nada todas as coisas em uma fração, em um milésimo de segundo. Mas a didática de Deus decidiu, na sua estratégia, no seu propósito, criar o mundo como conhecemos em 6 dias. E creio que em 6 dias de 24 horas. É isso que diz a Confissão de Fé, o Breve Catecismo. E quando a gente lê sobre o 4º mandamento, em Êxodo 20, 9 a 11, diz assim: 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Irmãos, em 6 dias, olha a sua Bíblia, Gênesis 1, o verso 3 diz: se Deus haja luz e houve luz. E o verso 4 diz que houve tarde e manhã, o primeiro dia. Fica complicado a gente pensar aqui em um período geológico, 1 milhão, 1 bilhão de anos. Que tarde longa, que manhã imensa. Não é verdade? Imagine o tempo todo só escuridão. O que sobreviverá a uma condição desta? O verso 6 disse: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E o verso 8 diz: e chamou Deus o firmamento os céus, e houve tarde e manhã. E assim no verso 9, assim no verso 14, verso 20, e por aí vai. E sabe o que é interessante na obra da criação? Ao término de cada dia e de cada obra criada, viu Deus que era bom. E no versículo 31 diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o 6º dia. E Deus fez de uma forma estratégica, planejada, organizada. Há uma progressão na obra da criação. No primeiro dia Deus faz a luz. Há 2 tríades aqui na obra da criação de dias. Os primeiros 3 dias Deus prepara para nos últimos 3 dias a criação receber aquilo que seria incorporado na obra da criação. No primeiro dia Deus criou a luz.
no quarto dia Deus faz os luzeiros. Se você observar, lá não está escrito que Deus fez o sol, nem fez. Olha só o versículo 14, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento do céu para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. E fez Deus os dois grandes luzeiros. Deus nem nome dá. Que são esses luzeiros? O sol, a lua, e Deus criou as estrelas também. Os povos antigos adoravam o sol, Deus Sol, a divindade lunar. Inclusive, Ur dos caldeus, onde Abraão morava, adorava a lua. Mas Deus aqui nem nome dá, para que os povos, as nações, em todas as épocas, fiquem sabendo que o sol, a lua, as estrelas, os animais, são todos obras das mãos de Deus e distinto do Criador. O Criador é distinto da obra da criação. Então a ideia panteísta, a ideia do culto às obras da criação é uma obra maligna. É um reflexo da queda e do embaçamento da visão do ser humano, que não consegue enxergar o Deus Todo-Poderoso, que por meio das obras da criação manifesta os seus atributos, a sua divindade e o seu poder, como diz Salmo 19 e Romanos capítulo 1, versos 19 e verso 20. No segundo dia Deus faz separação, cria o firmamento e separa as águas nas nuvens e as águas embaixo. Mas no quinto dia, Deus cria os habitantes do mar e cria também as aves para povoar o espaço. No terceiro dia, a terra e o mar é criado. Olha, é interessante que o apóstolo Pedro fala sobre isso e diz lá no capítulo 3, verso 5 da segunda carta: de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Tudo foi criado por Deus. E no quinto dia, Deus cria os habitantes do mar, os grandes monstros marinhos, Leviatã, cria as aves. E cada animal é criado segundo a sua espécie, lançando por terra aquela ideia de que o homem é uma evolução do macaco. Isso não faz nenhum sentido, nem para a lógica humana, nem para o bom senso, muito menos para a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Meus irmãos, mas no terceiro dia, é uma preparação para receber toda a obra da criação do sexto dia. No sexto dia Deus cria aquela classe superior de animais, e cada um segundo a sua espécie. E o clima, o ápice, o ponto alto da criação não é a lua, não são as estrelas, nem o sol, nem a terra e nem o mar. É você. O homem é a única criatura na criação visível e invisível de Deus. Não há nenhum outro ser acerca do qual Deus diz que o fez segundo a sua imagem e semelhança. Deus disse: haja, faça-se. Mas com relação ao homem, diz a Escritura Sagrada, no versículo 26 e 27, também disse Deus: façamos. E aqui não é um chamado que Deus faz aos anjos para ajudá-lo na criação e na formação do homem. São as pessoas da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Meus irmãos, e por fim, nós temos no capítulo 2 uma expansão e um comentário acerca da criação do homem.
e das responsabilidades que Deus lhe incumbiu. Mas antes disto, veja no capítulo 2, versos 1 a 3, que assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Eu quero te pedir um favor. Quando você chegar em casa, se de tudo hoje não for possível, amanhã, mas separe um tempo essa semana, leia os capítulos 1 e 2 de Gênesis, faça uma releitura desse capítulo, vai ponderando em cada detalhe que você ouviu nesta noite. Você vai ver que nos 6 primeiros dias, Deus disse tarde e manhã. Mas com relação ao 7º dia, não há aqui a declaração de que era tarde e manhã. E Deus descansou no 7º dia. O 7º dia tem um significado espiritual muito extraordinário. Descanso, Shabat é o descanso. A palavra sábado, a tradução para o vernáculo é descanso. Shabat de Deus, o descanso. Esse descanso aqui não tem tarde nem manhã, porque ele tem um significado espiritual profundo. Aponta para o descanso que o homem só pode encontrar em Deus. Com a queda do homem e o pecado, o ser humano não encontra descanso. Embora Deus tenha cessado a sua obra na criação, Deus nunca parou de trabalhar. O próprio Jesus disse: o Pai trabalha até agora e o Filho do Homem trabalha também. Porque a obra da criação foi apenas um item do propósito eterno de Deus, que inclui a obra da providência, onde Deus sustenta e preserva todas as coisas para a glória do seu santo nome. Meus queridos, mas queremos retomar aqui, ainda comentando sobre o 7º dia. O descanso de Deus significa que a obra da criação foi concluída, consumada. É interessante que nem tarde nem manhã houve nesse dia, porque esse descanso aponta para a obra redentiva realizada por Cristo Jesus ao morrer na cruz e ressuscitar o 3º dia, entrando na glória celestial. Esse dia, o descanso aponta para o descanso eterno que o crente desfrutará em Cristo Jesus. Como diz Hebreus 4:9, resta um repouso para o povo de Deus. Deus fez tudo bom, meus irmãos. Antes de nos formar, o Criador reuniu tudo que seria necessário para a nossa existência, a nossa sobrevivência e a nossa subsistência. E diz a Escritura que tudo que Deus criou o fez para a sua glória, e tudo que Ele criou foi para o nosso bem, e tudo muito bom e perfeito. Na criação do homem houve uma participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos fez a imagem e semelhança de Deus. Nenhum anjo, nenhuma outra criatura de Deus se diz que foi feito a imagem e semelhança de Deus, mas o homem foi. Uma semelhança moral, também uma semelhança espiritual. O homem tem um senso do bom, do mal, do certo e do errado. O homem tem capacidade e autonomia para fazer escolhas inteligentes, para criar, construir e melhorar o seu meio ambiente. Isso é fruto dessa sabedoria que Deus deu ao homem, dessa semelhança que há em termos de retidão, justiça e santidade. Essa santidade, essa perfeição, o homem perdeu quando decidiu viver independente de Deus. E no capítulo 2 de Gênesis, versos 4 a 24, nós temos aí um relato mais detalhado de como Deus criou o homem e a mulher, e também do pacto que Deus faz com o homem, um pacto de obras que é feito com Adão como representante legal,
como cabeça federal de toda a sua posteridade, de todos os seus descendentes. É curioso observarmos em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4, esta é a gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, e não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser um ser espiritual, uma alma vivente. O homem é constituído da matéria, por isso, quando o homem morre, volta ao pó, à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. E só há essa divisão ou separação do corpo do homem, da sua alma, por conta da queda, do pecado, que faz não só separação entre o corpo e a alma, mas a pior de todas as consequências, a separação da alma de Deus, do homem de Deus. Diz a Bíblia que, embora não chovesse na terra, Deus fez subir uma neblina para regar, irrigar a terra, e do pó da terra a Trindade formou o homem. E Deus plantou no Éden um jardim, ali da banda do Oriente, um jardim perfeito, um jardim que tinha tudo, um jardim para o homem desfrutar ali da glória daquele lugar de perfeição, e para ser um santuário de culto a Deus, onde Deus se encontrava com o homem todas as tardes, na viração do dia. E então, queridos, Deus, depois que criou todas as coisas, no repouso do sétimo dia, diz para o homem que a condição para que ele tenha uma vida de plenitude é exatamente a submissão, a obediência a uma ordem, a um mandamento que Deus dá ao ser humano. Meus queridos, Deus regozijou-se com as obras de suas mãos e irradiou boa vontade para com as suas criaturas. Deus cessou a obra da criação, mas continua a obra da providência. O capítulo 1 e 2 de Gênesis destaca para nós, é um ponto importante para considerarmos, algumas instituições que Deus estabelece para o bem da humanidade. Primeiramente, Deus institui o princípio da autoridade. Nos versos 26 e 28 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre toda a criação. E o verso 28 diz: e Deus os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus estabeleceu e instituiu o princípio da autoridade. Isso significa que Deus criou o homem para ser corregente, vice-rei, aquele que trabalharia para a glória de Deus, como essa representação visível de Deus aqui na terra, governando as obras da criação. Ao homem foi incumbido de guardar, de proteger e de cuidar da criação. Foi o homem quem deu nome a todos os animais, e assim como ele decidiu que seria chamado cada animal, ficou estabelecido desta forma. Uma outra instituição importante aqui, estabelecida por Deus, é o trabalho, a ideia de laborar. O trabalho não é uma coisa nova e muito menos consequência do pecado.
O trabalho, ele tornou muitas vezes penoso por consequência do pecado. Mas antes da queda do homem, o trabalho era uma atividade prazerosa, uma atividade sem estresse, sem cansaço. Trabalho dignifica o ser humano. Deus nos criou não para nada, mas primeiro para a glória de Deus e para sermos uma bênção e transformarmos para melhor o lugar aonde Deus nos colocou. Vale ressaltar o verso 8 do capítulo 2: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Ainda o verso 15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Os versos 19 e 20 diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, meus irmãos, além da instituição da autoridade e do trabalho, Deus instituiu também o repouso, o descanso semanal. Por isso vem em um dos mandamentos de Deus, o decálogo, a determinação para que o homem separe nos 7 dias da semana para adorar a Deus, cultuar ao Senhor, descansar da sua rotina. Hoje há muito cansaço emocional, muita ansiedade, muito estresse, uma fadiga incurável, porque o ser humano tem negligenciado esse princípio estabelecido por Deus, o princípio do descanso. O ser humano não é uma máquina. Eu não sei por que dizer que o ser humano não é uma máquina, mesmo porque até mesmo as máquinas precisam de uma pausa para manutenção, para reparo. O ser humano, de igual forma, precisa de, em 7 dias, para interromper suas rotinas, suas atividades, e encontrar na presença de Deus a renovação do vigor, das forças, o restabelecimento do ânimo para prosseguir no seu labor. Se o ser humano fizesse assim, seria menos estressado. Mas é claro que o estresse, o cansaço e outros problemas que enfadam o ser humano têm uma origem em outra coisa. Se não fosse o pecado, o ser humano estaria respeitando o descanso em 7 dias, separando para a adoração a Deus. Mas por fim, queridos, aqui nesse segundo ponto, além da instituição da autoridade, do descanso e do trabalho, Deus instituiu o matrimônio. O casamento não é uma ideia da sociedade, não é uma invenção da cultura ou das culturas antigas. O casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem instituiu o casamento. Quando Deus criou o homem e ele o formou do pó da terra, Deus viu, no verso 18 do capítulo 2, que não havia uma auxiliadora idônea para Adão. E Deus disse: isso não é bom. A solidão, não foi para isso que eu criei o ser humano. E mesmo porque Deus não conhece solidão. Não havia anjos antes da criação, não havia nenhuma outra criatura, irmãos. Havia eternamente Deus Pai, Filho e Espírito Santo, as 3 pessoas da Santíssima Trindade, que sempre teve um relacionamento de amor eterno, de comunhão eterna. E quando Deus criou o ser humano, o criou também, primeiro para ter comunhão com Deus. Por isso Deus criou uma auxiliadora idônea para o ser humano,
não só para que o ser humano tivesse alguém que lhe auxiliasse no cuidado do planeta, da criação, mas também com quem pudesse compartilhar as alegrias, as experiências, os projetos de vida. E Deus criou a mulher da costela do homem. Deus criou para o bem, Deus criou, e assim a mulher completa o homem e o homem completa a mulher. O casamento é uma instituição divina. E o casamento, segundo Deus, é aquele que acontece entre um homem e uma mulher. Portanto, o conceito da ideologia de gênero não cabe nas Escrituras Sagradas. Não suporta ao crivo das Escrituras, não resiste, não sobrevive, porque Deus criou um homem e uma mulher, e os uniu pelos vínculos, pelo laço. Podemos dizer, afirmar que Deus realizou o primeiro casamento entre Adão e Eva, e é o que a Escritura diz em Gênesis 2, do 22 em diante: da costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Alguns comentaristas dizem que não tirou a mulher da cabeça para ela não mandar no homem. E hoje é um movimento chamado feminista, onde a mulher é como se declarasse liberdade, euforia, independência ou igualdade com os homens. A mulher não está satisfeita em ser mulher como Deus a criou. Quer viver não só independente de Deus, mas independente do homem. Isso é consequência do pecado. Essa ideia ou essa ideologia também não resiste ao crivo das Escrituras Sagradas. Então Deus tirou a mulher da costela formou, não tirou do pé também, para que o homem não escravize, não a pise, não a desonre, não a desrespeite, não a trate como uma escrava, mas trate-a com a dignidade que ela merece, porque a mulher, assim como o homem, é igualmente imagem e semelhança de Deus. E é exatamente nessa cumplicidade, nessa interação, nessa comunhão de respeito mútuo, cada um exercendo o seu papel nessa instituição tão linda que é o casamento, que Deus será glorificado e que a família será feliz. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O casamento só é possível aos olhos de Deus, e só tem a bênção de Deus se for realizado entre um homem e uma mulher. O casamento, portanto, além de monogâmico, é hétero. Foi assim que Deus estabeleceu. É o ideal de Deus. E o ideal é que a relação conjugal dure por toda a vida até que a morte os separe. Infelizmente não tem sido assim, como o próprio Senhor Jesus disse: é consequência do pecado, é por causa da dureza do vosso coração. Deus criou iguais, mas como disse o reverendo Augusto, mais distintos, macho e fêmea, homem e mulher, para se completarem, capacitando-os a se multiplicarem. O homem foi estabelecido como cabeça do lar, para exercer uma liderança amorosa na família, assim como Cristo é o cabeça da igreja, e movido por amor, deu-se a si mesmo para salvá-la, para remê-la. Por último, meus queridos, quero aqui destacar nesses 2 capítulos, de como tudo começou nessa segunda parte. Deus estabelece com o ser humano uma relação pactual. O versos 16 e 17 do capítulo 2 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, aqui está a base do que seria a felicidade humana, como também está
o indicativo do que causou toda a miséria humana. Deus criou tudo bom, muito bom. Por que as coisas não vão tão bem? Por que há tanta coisa ruim? Antes do pecado, o homem tinha liberdade, e tinha liberdade perfeita. Tinha o que alguns chamam de livre-arbítrio, a capacidade de fazer o bem, de escolher o bem, de escolher espiritualmente correto. Deus lhe deu, contudo, uma ordem como sinal de sua liderança como representante legal, como cabeça federal da humanidade diante de Deus. E Deus lhe deu esta ordem como que a estabelecer uma aliança. Aliança, como a teologia reformada chama, aliança das obras, o pacto das obras, onde Adão, por sua obediência, conquistaria para ele e para toda a sua descendência a felicidade e a vida eterna. Aqui há uma ordem positiva: coma livremente dos frutos de todas as árvores do jardim. Mas também há uma ordem negativa: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Irmãos, essa ordem negativa que Deus dá é para, primeiro, conscientizar o ser humano que ele foi criado livre, não foi criado um robô. Deus não colocou um mecanismo impositivo, obedecer, como que um comando, um controle remoto à distância. Não posso comer do fruto proibido, não fui programado para isso. Isso seria uma máquina. Mas Deus criou um ser livre, à sua imagem e semelhança, com autonomia, não uma máquina. E quando Deus disse: pode comer de todos os frutos, mas deste não coma, ficou estabelecido para o homem que ele não foi criado como um robô, mas como um ser livre. E Deus lhe deu o direito, a liberdade de fazer a escolha certa. E Deus lhe apontou o risco que correria se escolhesse errado, quando disse: no dia em que comerdes, certamente morrerás. Deus não escondeu absolutamente nada para os nossos primeiros pais. A escolha dos primeiros pais, Adão e Eva, foi uma escolha, querido, não no escuro, não desavisados, mas consciente. Foi uma decisão rebelde, que expressou desconfiança na bondade e no amor de Deus, dúvida na santidade e no atributo de Deus, que é verdade e fidelidade. Deus então institui um pacto de obras e diz: no dia em que dela comeres, certamente morrerá. A morte não era parte da criação original, mas ela vem a todo ser humano, é uma consequência da violação do mandamento divino, do pacto de Deus com o homem. A obediência seria a escolha da vida eterna, da eterna comunhão com Deus, o desfrute da perfeita felicidade no jardim de Deus. Creio que se não fosse o pecado, nós teríamos, quem sabe, aqui é uma conjectura, nós teríamos um desenvolvimento na mais plena perfeição da tecnologia, da agricultura, da arquitetura, da arte, sem a nódoa, sem a mancha do pecado, da ambição, do egoísmo, da arrogância, da vaidade, da soberba, da esperteza maligna que permeia o coração humano nos nossos dias. Essa plenitude de vida seria perenizada não só para Adão, mas para toda a sua posteridade. Se o representante legal da humanidade não tivesse desobedecido o Criador, então nós não conheceríamos espinhos, abrolhos, dor,
lágrimas, luto, violência, Covid-19, miséria de qualquer tipo, guetos, discriminação, preconceito, tráfico, desrespeito, ansiedade, síndrome de burnout, depressão, suicídio, pobreza, estupro, assassinato. Nada disso haveria se não fosse o pecado dos nossos primeiros pais, que desqualificou a eles e a todos nós. Em Adão todos pecaram. Por isso Deus mandou Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo veio, irmãos, para restaurar o que perdemos em Adão, mas para nos dar muito mais. Em Adão somos criaturas de Deus. Cristo, segundo Adão, o nosso representante agora legal, ele veio e obedeceu perfeitamente para nos remir e nos dar o mais privilegioso dos status, que é a bênção de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, e Cristo, ele veio para criar novo céu e nova terra, onde habita a justiça, e o pecado nunca mais ali entrará. E no céu só entrarão os que creem em Jesus, no novo céu e na nova terra. O paraíso celestial, onde Deus habitará com a humanidade redimida. Queridos, a queda é o ponto inicial de todas as tragédias humanas. Mas nós queremos conversar um pouco mais sobre isso no capítulo 3 de Gênesis, no próximo domingo. Por ora, queremos lembrar aqui que Deus é soberano, é único e é triuno. Deus é sábio, santo, justo e bom, e criou tudo muito perfeito. Deus que do nada criou todas as coisas e que disse: haja luz, e a luz foi criada. Ele também, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:6, das trevas resplandecerá a luz, e ele mesmo resplandece em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É importante lembrarmos que o ser humano é distinto de todos os demais seres criados. E a singularidade do ser humano é o fato dele ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. Termos sido criados, esses seres que governam com Deus, vice-regente de Deus aqui na terra. Deus nos criou e de Deus dependemos totalmente. Assim, amados, não se deixe levar pelas modernas teorias, por mais bonitas que ela aparenta ser, sobre a criação e sobre a origem do homem, sobre o casamento e outras verdades que estão aqui ensinadas nas Escrituras, que é o livro, a base e o fundamento de toda a revelação. Firme sua cosmovisão nas Escrituras sagradas, na palavra de Deus, e não nos conceitos e nas ideologias modernas de qualquer natureza. E com fé aproxime-se das Escrituras, porque, como diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, visto que, assim como Deus já concluiu a obra da criação, Deus também já nos deu, e está concluída, toda a revelação para o ser humano, que está nas Escrituras Sagradas. E Jesus Cristo, que é a palavra encarnada, é a revelação final de Deus. A Bíblia não é um livro meramente humano, ele é também humano, porque Deus usou seres humanos.
mas o autor da Bíblia é Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E ela não é um romance, nem um relato fictício. A tua palavra é a verdade eterna. A Bíblia é a verdade de Deus que nos ensina a origem de todas as coisas. E que nos fala, inclusive, da origem de todo sofrimento e dor humana. Somente em Jesus somos restaurados pela regeneração à comunhão com o Pai. Comunhão que foi perdida no pecado dos nossos primeiros pais. O que é que deu errado, hein? Que há tanta miséria e sofrimento na história humana nos nossos dias. Se Deus criou tudo bom, na verdade muito bom. É isso que nós vamos considerar no próximo domingo, se Deus nos permitir e nos preservar com vida. A queda é a origem de toda a miséria. Te aguardo, se não puder vir, acompanhe da sua casa a exposição da Bíblia, da Palavra de Deus, sobre o começo de todas as coisas. Vamos orar. Convido-os a colocarem-se de pé para falarmos com Deus nessa oração final. Senhor, muito obrigado por ter nos criado a imagem e semelhança do Senhor e ter nos dado tantas instituições, tantos princípios importantes. Obrigado, Senhor, porque na tua misericórdia, apesar dos nossos pais terem pecado, e todos nós pecamos em Adão, tu enviastes o teu Filho Jesus para nos recriar, para nos regenerar e nos dar a felicidade que perdemos na queda dos primeiros pais. A vida eterna, a comunhão com o Pai Celestial, com o Filho e com o Espírito Santo. Louvado seja o teu nome que nos trouxeste aqui mais uma vez para te adorarmos e meditarmos na tua palavra. Abençoe tua igreja e fortaleça-a, firmada nas Escrituras Sagradas, meu Deus. Que as ideias modernas não venham, ó Deus, fragilizar a convicção e a firmeza na fé do teu povo. E que a tua igreja não se distancie da tua palavra, onde o coração e a nossa fé precisa estar firmada. Leva-nos em paz aos nossos lares, abençoe aqueles que à distância acompanharam a exposição da tua palavra, que o Senhor tenha misericórdia e leve a luz da compreensão da tua palavra aos seus corações pela iluminação do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Deus e Salvador.